Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é: crianças podem pregar a palavra de Deus? É um assunto muito complexo que a gente precisa analisar muitos pontos para a gente responder essa pergunta. Ultimamente tem se tornado uma polêmica e um assunto recorrente no meio cristão a respeito de se pode ou não pode crianças ou até adolescentes pregar a palavra de Deus. Porque muitos jovens e adolescentes, crianças também, que estão na mídia, levando palavras, muitos deles viralizam e com pregações estranhas, com pregações no mínimo estranhas. Alguns falando heresias, outros falando coisas que não condiz com a palavra de Deus. E vem aquela questão: eles estão pregando desse jeito porque são crianças, são adolescentes, e crianças e adolescentes não poderiam estar pregando porque ainda não entendem a palavra. Então eu vou dizer aqui o meu ponto e analisar esse assunto para que a gente venha chegar em uma conclusão, talvez. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente deve analisar é que toda pregação, ela precisa expor a palavra de Deus para aqueles que estão ouvindo. Então, alguém que prega a palavra de Deus, ele precisa ter um conhecimento prévio a respeito da palavra de Deus e da vida cristã. Então, uma pessoa que não tem um conhecimento prévio de uma vida cristã, de como é ser cristão, de como ser uma pessoa ligada com Deus, e uma pessoa que não tem um conhecimento da palavra de Deus aprofundado, ele vai às vezes se perder na pregação, ele vai às vezes falar coisas que não são corretas, são coisas erradas, às vezes vai falar heresias. Por quê? Porque ele não tem um conhecimento aprofundado a respeito do assunto, ok? Vamos lá. Então, a questão aqui é que muitos pregadores mirins têm pregado em eventos, em congressos, em lugares onde muita gente está vendo, filmando, e quando isso viraliza, as pessoas começam a comentar: essa apenas uma criança, não deveria estar pregando. Então vamos analisar. Primeiro, segundo ponto, na verdade, uma criança, ela pode pregar a palavra de Deus? Sim, ela pode pregar a palavra de Deus porque a palavra é de Deus. Porém, não é aconselhável, por exemplo, uma criança pregar em um evento, porque ela não tem a estrutura, eu não vou dizer espiritual, porque uma criança pode ser espiritual, um adolescente pode ser uma pessoa espiritual, mas eu vou dizer, ele não tem uma estrutura de vivência para poder passar para os outros, poder ensinar alguém, poder falar com propriedade a respeito de como é a vida cristã. Então, por exemplo, um adolescente ou uma criança, ele ainda está aprendendo como são as coisas da vida. Ele não entende tudo na vida. Ele ainda está aprendendo como são as coisas. Então, como é que ele vai ensinar alguém que já sabe de todas as coisas da vida, um adulto, a respeito das coisas de Deus? Deu para entender? Mas há uma questão aí. Há uma diferença entre ensino e pregação. Ensinamento é uma palavra que vai para realmente ensinar. E uma pregação é uma exortação, é um chamado, chamar alguém a se arrepender, é uma pregação. Ensinamento é um pouco diferente. O que é que eu não concordo? É com crianças usando do púlpito para falar ensinamentos. Para falar a respeito de doutrinas, para falar a respeito do que é certo e o que é errado, porque eles ainda não entendem. Porque não tem como eles falarem a respeito disso. Porém, uma pregação simples a respeito de conceitos básicos da fé cristã, como Jesus Cristo, como a cruz do Calvário, como o Senhor que salva,
Claro que uma criança pode pregar, um adolescente pode pregar a respeito disso. Porém, a gente deve sempre analisar. Uma criança e um adolescente, ele está ainda em tempo de preparo, ele está sendo preparado, ele está sendo moldado. Então, aquele que está ouvindo uma criança e um adolescente pregar, ele tem que ter na sua mente que ele está aprendendo, ele ainda não sabe de todas as coisas. Então, se ele errar, se ele tropeçar em alguma coisa, é porque ele está aprendendo. Que alguém o ensine, que alguém faça um ensinamento para ele, para que futuramente ele venha se aperfeiçoar na palavra. Porém, essa pessoa, essa criança, ela precisa se aperfeiçoar na palavra para futuramente pregar com excelência. Reginaldo, qual foi... você começou a pregar cedo ou começou a pregar depois de adulto? A minha primeira pregação, eu preguei com 12 anos de idade. Minha primeira vez que eu preguei foi um culto no lar. Eu substituí quem seria o pregador. E a minha pregação, adivinha, foi horrível. Filmaram a pregação, depois me mostraram. Foi uma coisa sem explicação. Eu só falava era uma vergonha que eu tinha. E eu não consegui expor bem a palavra. Foi apenas 7 minutos de palavra. E não saiu nada como eu planejei ou como eu achei. Mas com o tempo, eu fui aperfeiçoando, eu fui treinando, eu fui pregando mais, estudando mais a palavra, tendo uma vida mais íntima com Deus. Com o passar dos anos, fui aprendendo o que é realmente a fé cristã, o que é servir a Deus de verdade. Coisas que eu fazia lá atrás, hoje não faço mais. Por quê? Porque a minha mente está mais aberta, porque eu aprendi mais coisas com Deus e com a igreja. Então, eu fui me aperfeiçoando. E talvez, se eu não tivesse começado lá quando eu era criança, hoje eu não pregaria como eu prego hoje. Talvez eu estaria bem passos atrás. Talvez eu nem me tornaria, um pregador. Então, mas porque eu comecei lá atrás, fui treinando, fui colocando na minha vida um objetivo de sempre pregar melhor a palavra de Deus. Hoje estou pregando uma palavra, graças a Deus, com a graça de Deus, com excelência. Amém? Então, uma criança e adolescente pode pregar a palavra de Deus? Pode, mas a gente deve tomar cuidado. A gente tem que encarar uma criança e um adolescente como alguém que está aprendendo ainda. Está aprendendo o que é a fé cristã, o que é servir a Deus, o que é ser usado pelo Espírito Santo. Aí alguém talvez diga assim, mas uma criança pode pregar em qualquer lugar porque a pessoa que está pregando, ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Só que entenda uma coisa, o Espírito Santo usa, mas ele não dá conhecimento extraordinário para alguém. A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que conhecer. E o Espírito Santo vai nos conduzir na palavra. Então, é necessário sim ser cheio do Espírito, mas também ter um conhecimento da palavra de Deus. Amém? Para não estar falando besteiras por aí e nem estar arrumando confusões através da palavra de Deus. Porque, por exemplo, imagina se em um evento chega um monte de gente que não é crente, que não serve a Deus, e chega numa igreja. Eles vão visitar, eles vão ouvir a palavra de Deus. De repente uma criança prega, um adolescente, e fala alguma coisa ali que não condiz com a palavra de Deus e que eles acham estranho. Alguma coisa que eles olham e dizem assim, rapaz, eu fui na igreja, mas eu ouvi coisas ali que não são verdades. Então, isso daria um problema. Então, o mais aconselhável, em minha opinião, é que uma criança e adolescente pregue, mas como forma de treinamento, em um culto no lar, pregue em um culto local, um culto da igreja, um culto particular, pregue em coisas pequenas. E conforme ele for crescendo e se aperfeiçoando na palavra, aí sim é que se deve colocar em alguns lugares para pregar, onde muitas pessoas irão ouvir, certo? O grande problema hoje é que muitas pregações que agradam a multidão são pregações falsas e pregações antibíblicas, mas o povo gosta, então eles colocam aqueles pregadores, às vezes mirim, às vezes não, tá?
para falar a respeito de assuntos que não tem a ver com a fé cristã, mas é o que agrada o povo, que agrada a multidão. Mas nós devemos sempre pregar a palavra de Deus. Se você é criança, adolescente, jovem, se aperfeiçoe na palavra, busque sempre a palavra de Deus para se aperfeiçoar, para cada dia mais levar uma palavra com excelência da parte de Deus. E sempre pensando uma coisa, a gente deve pregar a verdade, independentemente, pesquisar, se aperfeiçoar em busca sempre da verdade. Porque às vezes o que eu sei, o que eu acho, não é a verdade. Então eu preciso pesquisar e me aperfeiçoar no nome de Jesus. Amém? Espero que eu tenha ajudado. Que Deus abençoe tua vida. Minha opinião é essa. Uma criança, adolescente pode pregar? Pode, mas com algumas restrições por causa da idade mesmo e da experiência vivida que não tem ainda. Certo? Que Deus te abençoe, fique com Ele, dê aqui sugestões para temas de próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.